Irmão, só lembrando que no próximo sábado, dia 31, já tem um grupo de irmãos que já está se preparando para participar do aniversário da igreja lá em Mauá da Serra. Então nós vamos nos planejar, talvez saia um comboio para lá, para participarmos do aniversário da igreja lá junto com o pastor Dilson. Também, para não perdermos de vista, no mês de outubro, dia 24 e 25, se eu não estou enganado, nós teremos conosco o pastor Paulo Castelã, lá da Igreja Batista Independente de Franca, São Paulo, que estará pregando o aniversário da igreja. E naquela mesma semana, no dia 22 a 23, eu não estou lembrado agora, de outubro, estará conosco o pastor Raul Brazão. Não sei se os irmãos se lembram dele, o pastor Raul Brazão. Ele trabalha entre os indígenas no Amazonas, ele é missionário da nossa igreja, e ele estará aqui falando sobre o trabalho dele, apresentando um relatório, e naquele final de semana que antecede o aniversário, naqueles dias que antecedem o aniversário da igreja, portanto, dia 23 de... Ok, obrigado. Então, 23, quarta-feira, pastor Raul Brazão, e 26 e 27, o aniversário da igreja. Ok? Então vamos orar para que Deus nos ajude e nos abençoe nessas ocasiões especiais. Nós vamos abrir as nossas Bíblias. Eu peço que você abra a sua Bíblia comigo no texto de Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Eu vou rogar, pedir, implorar a paciência dos irmãos, mas eu gostaria de ler todo o capítulo 6, não é um texto muito comprido, porque ele por si só, na simples leitura, abençoa nosso coração. O tema do nosso sermão é a finalidade da lei. A finalidade da lei. Então nós vamos ler com reverência, com bastante atenção e concentração, o texto da palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, Israel, ó Israel, e atenta em os guardar, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos. Delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria, com grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de todo o bem que tu não encheste, e poços cavados que tu não cavaste, vinhas, olivais que tu não plantaste, comeres e te fartares. Guarda-te que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e pelo seu nome jurarás.
Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver ao redor de vós, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentareis o Senhor vosso Deus, como tentastes em Massá. Diligentemente guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, como também os seus testemunhos, os seus estatutos que tem mandado. E farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor jurou dar a teus pais, para que te lance fora os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem falado. Quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: o que significam os testemunhos, os estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus nos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. E o Senhor, os nossos olhos, fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito, contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara a nossos pais. E o Senhor nos ordenou que cumprisseis todos estes estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Então veja mais uma vez o verso 25, que é um verso interessante. E será para nós por justiça, ou seja, Deus será a nossa justiça, a nossa proteção, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Vamos fechar os olhos, vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela vida de todos os irmãos que estão aqui. Quero dizer ao Senhor também que eu me alegro em rever os meus irmãos. Nós somos uma família em Cristo e há alegria no nosso coração quando nós temos a oportunidade de revê-los, de percebê-los adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor, entronizando o Senhor em seus corações. Muito obrigado pelo culto solene ao Senhor, pela oportunidade de nos reunirmos comunitariamente para o ato da adoração. O Senhor espera de nós essa resposta, uma resposta de louvor, uma resposta de adoração. É esperado de nós, e nós estamos aqui, apesar de nós, com singeleza de coração, oferecendo ao Senhor este culto solene, este ajuntamento solene, como a Tua palavra nos ordena. Nós te bendizemos, oramos agora para que o texto de Deuteronômio possa penetrar o nosso coração e ser um bálsamo para nós. Nós oramos no nome de Jesus, amém. A finalidade da lei. Nós podemos dizer, sem nenhuma sombra de dúvida, de que o capítulo 6 de Deuteronômio é o livro mais importante do livro de Deuteronômio. Então, se alguém perguntar a você qual o texto mais importante de todo o livro de Deuteronômio, capítulo 6, nós poderíamos inclusive dizer que este é um dos textos, se não o texto mais importante de toda a Bíblia. Como nós já falamos, toda a vontade de Deus, ela foi expressa na lei de Moisés, nos 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tudo mais que tem de Bíblia, os outros livros, tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento, derivam da lei. Então nós podemos dizer que a lei de Moisés, ela é o tronco, é a raiz de todos os demais textos. E desta raiz, deste tronco, o livro de Deuteronômio é o principal, e no livro de Deuteronômio, o capítulo 6, é o principal. No livro de Deuteronômio, e principalmente no capítulo 6, Moisés faz 3 coisas. Em primeiro lugar, ele enfatiza a importância do povo de Israel transmitir os mandamentos de Deus para as gerações futuras, de forma sucessiva e consistente. De forma sucessiva e consistente.
o que significava dizer que Deus, através de Moisés, estava dizendo assim: olha, Marco Antônio, ensina o seu filho a ensinar o seu outro filho, e vai ensinando, através da oralidade, vai recitando a lei, ensina, enfatiza a importância de transmitir os mandamentos para gerações futuras. Essa passagem também ressalta a centralidade de Deus no meio do seu povo, e a importância da devoção do povo em relação ao seu Deus. E por isso eles deveriam falar em Deus andando pelo caminho, deitando, levantando. Eles deveriam internalizar a lei de Deus nos seus corações, porque o Deus de Israel deveria ocupar o centro das suas vidas. Então, em primeiro lugar, enfatizar a importância de ensinar os mandamentos para gerações futuras. Em segundo lugar, mostrar a centralidade de Deus nas suas vidas. Em terceiro lugar, ele faz uma advertência para terem cuidado para não se desviarem dos mandamentos de Deus, porque se desviassem dos mandamentos de Deus, haveria uma consequência grave. Eles pagariam um preço muito alto para isso, e, na verdade, foi isso que aconteceu mais tarde para com o povo de Israel. Então, nós poderíamos dizer que nessas palavras que eu acabei de dizer, que é uma forma introdutória, nós estamos fazendo o enunciado de todo o capítulo 6 de Deuteronômio. Moisés deveria enfatizar a importância da transmissão da lei para gerações futuras, de forma consistente, de forma sucessiva. Moisés deveria lembrar o povo da centralidade de Deus nas suas vidas. Deus deveria ocupar o centro das suas vidas. Em terceiro lugar, advertir sobre o perigo de se esquecerem da lei e caírem na idolatria. Agora, nós vamos aprofundar um pouco mais, vamos dividir o nosso texto em 3 partes, e essas 3 partes estão relacionadas com o que nós acabamos de falar. Em primeiro lugar, nós vamos ressaltar a importância da obediência, a necessidade de uma declaração, a Shema, nós vamos ver o que é isso, e o perigo da apostasia. Em primeiro lugar, então, a importância da obediência. Essa importância da obediência nós encontramos nos primeiros 3 versículos. Então, no versículo 1, no versículo 2 e no versículo 3, qual é o assunto que tem aí? Ele ressalta a importância da obediência a Deus e uma obediência irrestrita. A vida com Deus começa com um ato de obediência. Amém ou não? Quando nós nos convertemos, antes da nossa conversão, nós éramos filhos da desobediência. A partir do momento em que nós fomos confrontados com a palavra e nos rendemos ao Evangelho de Jesus, nós nos tornamos filhos da obediência, nos tornamos filhos de Deus. Então, quando nós nos convertemos ao Senhor, nós praticamos um ato de obediência. E a partir daquele momento, pelo fato de termos nos tornado filhos de Deus, nós também agora temos uma caminhada de obediência. Então, a vida cristã, ela começa com um ato de obediência e ela se processa, ela segue com uma vida toda de obediência ao seu Deus. A obediência é um caminho difícil de trilhar, não é fácil obedecer, não é fácil os nossos filhos nos obedecerem, porque a obediência contraria a natureza delas. E vamos pensar entre nós, crentes adultos, maduros, para nós também não é fácil obedecer a palavra de Deus, porque naquilo que nós precisamos obedecer na palavra de Deus é aquilo com o qual a gente não concorda. Nós temos um caminho próprio, nós temos uma tendência de pavimentar o nosso caminho, de criar avenidas próprias para a nossa vida, e talvez essa seja a razão, porque muitas vezes as nossas vidas estão desgovernadas, ladeira abaixo, porque nós criamos os nossos próprios caminhos. Então, quando nós estamos numa situação assim, Deus fala assim: venha me obedecer, me obedeça, porque só a obediência pode colocar de novo a vida nos trilhos. Agora, nós encontramos aqui, no verso 1, 3 palavrinhas importantes. Estes são os, diga alguém, mandamentos, os estatutos e os juízos. Isso quer dizer a mesma coisa? Não, são coisas diferentes. Quando nós encontramos a palavra mandamento aqui, ele está dizendo assim: estes, pois, são os mandamentos. Ele está dizendo, os mandamentos referem-se
as 10 palavras que nós lemos lá. Não terás outros deuses, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, guarda o sábado, etc. e tal. Então, esses são os mandamentos que são direções claras e específicas para Deus, que não há questionamento nenhum. É por isso, inclusive, que nós usamos essa palavra. Esses são os mandamentos de Deus. Agora, os estatutos de Deus são leis diferentes. São leis que abrangem a vida no aspecto mais amplo, que vai desde a forma como nós nos reunimos para adorar a Deus, como também a justiça social e a justiça moral. Por exemplo, os juízes dizem respeito à forma como nós devemos nos comportar no templo, como nós devemos nos vestir, como é que nós devemos nos relacionar socialmente, como é que nós fazemos, por exemplo, quando o missionário pede uma ajuda financeira para nós, estando ele numa situação difícil, como é que nós nos comportamos? Nós baseamos, então, o nosso procedimento aqui nos estatutos de Deus. Como é que a gente descobre os estatutos de Deus? Lendo a palavra de Deus, descobrindo preceitos, descobrindo precedentes bíblicos que alguém fez isso, quando alguém tinha uma necessidade, e nós, então, usamos aquilo para fundamentar a nossa prática. Como é que nós descobrimos para encontrar estatutos para a nossa vida no sentido social, no sentido profissional, no sentido estudantil? Lendo as Escrituras, buscando nas Escrituras diariamente, todos os dias, sem cessar, orientação de Deus, para que Ele nos ajude, para que Ele nos oriente, porque Ele nos deu estatutos. E os estatutos não estão necessariamente nos 10 mandamentos. Eles estão esparramados pela Bíblia toda. E nós precisamos descobrir ali quais os caminhos que Deus tem para as nossas vidas. Isso aqui é uma dica importante para descobrir estatutos de Deus, livro de Provérbios. Quando você lê Provérbios, você não encontra mandamentos, você encontra princípios, você encontra estatutos, caminhos que Deus dá para nós reverenciarmos a Deus, para termos uma vida decente, para termos uma vida social, para ajudarmos, inclusive, pessoas com necessidades. E a outra palavra que nós encontramos, depois de mandamentos, estatutos e são a palavra juízos. O que significa, então, esses juízos? Os juízos que o Senhor Deus deu ao povo para que o povo se orientasse. Os juízes, ele define o conceito do que é certo e o errado. A Bíblia toda é verdade, amém? Mas nem toda a verdade está na Bíblia. Nós, às vezes, nos encontramos em situações que nós pensamos assim, onde é na Bíblia que fala sobre isso? Onde? Eu vou dar um exemplo sobre esses juízos que nós estamos falando. Quando você abre a sua Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 6, veja, 1 Coríntios capítulo 6, o que está acontecendo ali? Os irmãos estavam brigando entre eles. E não somente brigando, mas brigando dentro da igreja, eles estavam procurando as leis romanas para deliberarem sobre assuntos que eles tinham criado dentro da igreja. E Paulo faz uma exortação para eles: olha, vocês estão procurando pessoas lá fora para resolver os problemas dentro da igreja? Não há entre vocês um sábio que possa julgar a questão, veja, julgar. Então, os juízos do Senhor, eles nascem quando nós buscamos a sabedoria de Deus na palavra e quando nós buscamos sábios para resolver os problemas. A pergunta de Paulo é: não há entre vós um sábio que possa julgar a questão entre vocês? Percebe a diferença entre juízos, estatuto, que existia na lei que Deus deu ao seu povo e que eles deveriam procurar? Então, percebamos que a junção, e preste atenção aqui, por favor, a junção dos mandamentos, estatutos e juízos de Deus formavam uma peça só, e ainda forma uma peça só daquilo que nós chamamos que é a palavra de Deus, que é suficiente para lidar com todas, veja, eu vou repetir, com todas as questões humanas, para que nós tenhamos uma vida próspera, abençoada e uma vida em desenvolvimento. Uma vida cheia de prosperidade. Não significa não ter problemas, não significa não ter dificuldades, mas uma vida próspera aos olhos de Deus. Agora, irmãos,
Quando nós estamos com uma dificuldade, o que é que nós fazemos? Como? A gente reclama, né? A gente reclama, a gente arranca os cabelos e faz isso e faz aquilo. E biblicamente falando, eu tô me colocando nós porque eu estou dentro dessa situação também. Em momentos de dificuldade, seja ela qual for, nós temos que buscar a Bíblia. Porque é ali que nós encontramos mandamentos, estatutos e juízos para lidar com as questões da vida. Você quer ver um exemplo de um juízo e estatuto? Ontem nós estávamos, eu vou me colocar como nós, né? Embora eu seja o pai, mas nós estamos lendo um livro sobre namoro. E esse livro, ele tem sido uma base para ajudar os nossos jovens e as nossas jovens a se prepararem para o casamento. Como fazer uma escolha, porque o casamento começa na escolha. Como fazer uma escolha, quais os princípios devam ser observados para que haja um bom namoro e um bom casamento. E o meu bebê maior está participando, ela está já sendo orientada, assim como aqui, né, em casa, e assim como os irmãos estão fazendo. Agora, o que é que nós estamos aprendendo ali? Nós estamos aprendendo juízos e estatutos, né, para a vida. O livro que as irmãs estudaram na escola bíblica dominical, juízos e estatutos, coisas práticas da vida, coisas que nós não encontramos necessariamente na Bíblia de uma forma clara, mas os princípios bíblicos estão ali, fundamentando aqueles juízos e estatutos. O estudo que nós fizemos, terminamos a sessão de estudo sobre resolução de conflitos, a mesma coisa. Agora, o propósito, então, de Deus ter dado a lei ao povo, era que o povo deveria inculcar a lei no coração para que pudessem temer a Deus e desenvolverem uma vida de oração. E aqui nós podemos fazer uma pergunta. Hoje de manhã nós fizemos um raciocínio, né, sobre quantas horas um brasileiro, o Brasil é campeão na dedicação ao celular no mês, na semana e no ano. O brasileiro se envolve com o celular, se expõe ao celular 9 horas por dia. 9 horas por dia. Agora, e quantas horas por dia nós nos expomos à palavra de Deus? Então, com essas palavras todas, eu quero primeiro me encorajar, né? Então eu vou encorajar o pastor primeiro. Pastor, sinta-se encorajado a ler, meditar e estudar a Bíblia. Já me encorajei, agora eu vou encorajar os irmãos. Irmãos, eu quero encorajá-los a lerem a Bíblia, a meditarem na Bíblia, a buscarem na Bíblia respostas. Uma coisa que eu tenho aprendido ao longo da minha vida, quando a gente pergunta para Deus alguma coisa, quando a gente busca de Deus uma resposta, Deus não responde assim, rápido. Deus vai respondendo aos poucos, né? E pode crer, porque é verdade. Deus vai mostrando circunstâncias, né? Circunstâncias. Aqui, Deus, entendi. Essa é a direção que o Senhor está dando. Ele vai estalando dedos. Só que nós temos que estar com os ouvidos atentos ao que o Espírito diz. A palavra de Deus precisa estar aqui na nossa cabeça, nos causando temor e sensibilidade para que nós entendamos a vontade de Deus nas nossas vidas. Se eles agissem assim, eles teriam uma vida próspera, abençoada, uma vida prolongada. Moisés queria que eles não olhassem para a vida de obediência apenas por obedecer. Lembra que nós falamos agora há pouco que a obediência não é fácil? Obedecer é fácil? Não. Obedecer não é fácil. Se você disser obedecer é muito fácil, é muito gostoso, é bom demais, não é. Obedecer a Deus não é fácil. Mas Moisés queria que eles vissem a obediência mais do que uma obrigação, mas como uma fonte de bênção. E a obediência, irmãos, para nós é uma fonte de bênção. E fazendo uma transposição do texto do Velho Testamento para o Novo Testamento e uma aplicação para nós hoje, eu não tenho receio nenhum na interpretação bíblica para dizer que se você quer uma vida próspera, abençoada, uma vida prolongada, busque o conhecimento bíblico. Estude a Bíblia. Deixa eu fazer um complemento aqui. Por que você acha que o judeu
mesmo que não seja um judeu crente, é abençoado em todos os sentidos, porque ele observa princípios bíblicos. A cultura judaica observa princípios bíblicos, e por isso eles são, apesar de não serem muitos deles cristãos e convertidos, eles são abençoados por Deus. Nos 3 primeiros versículos, então, é enfatizado a importância de obedecer a palavra de Deus. Meus irmãos, nós precisamos todos observar a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. A obediência é um manancial, é uma mina de bênçãos de Deus para as nossas vidas. Então, se você quer ser abençoado, comece a fazer aquilo que você já sabe. Às vezes a gente fica falando assim: pastor, mas o senhor está falando que a gente tem que obedecer a Deus, mas eu não sei o que fazer. Nós sabemos sim, a Bíblia nos orienta. Então nós precisamos obedecer aquilo que nós já sabemos, para que nós sejamos aprovados por Deus, que Ele nos dê uma outra prova, para nós obedecermos aquela, e nós vamos fazendo aquilo que Ele quer que nós façamos. Mas não tem como o senhor falar de uma forma mais prática? O que eu preciso fazer de fato, para que eu me veja numa condição de obediente? Eu posso dar algumas dicas. Por exemplo, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Se você não está lendo a Bíblia, faça um cronograma, faça uma rotina. Eu quero ler a Bíblia. Ah, mas eu começo a ler a Bíblia, e aí eu não consigo ler, eu preciso ler de novo, e aí eu não entendo, eu preciso ler de novo. Celular está fazendo isso, né? Então, deixa um pouquinho o celular, leia de novo, leia de novo. Eu não creio que a gente precisa ler muita coisa, mas ler um pouco e pensar naquilo. Ou uma outra dica: medite na palavra, discipule alguém. Há uma ordem sobre nós, que nós temos que discipular alguém. E se eu não consigo discipular hoje, eu busco ajuda de uma outra pessoa, de um crente mais maduro, para discipular alguém. Ou eu busco ajuda para ser discipulado, para discipular alguém. Se nós não estamos discipulando, irmãos, como crentes, nós já estamos em desobediência. Não é verdade? Não é isso que a Bíblia ensina? A nós foi ordenado fazer discípulos. Então, irmãos, nós temos que obedecer. Como eu escrevi na palavra do pastor, para obedecer paga-se muito caro. A desobediência paga-se dobrado. Então nós vamos pagar dobrado se nós não obedecermos aquilo que Deus quer que nós façamos. Então, em primeiro lugar, o que Deus espera de mim? Obediência. O que Deus espera dos irmãos? Obediência. O que Deus espera de todo filho dele, de todo filho da obediência? Que obedeça. Obedeça no quê? Naquilo que nós já sabemos que nós precisamos fazer. E Ele vai nos orientando em outros momentos, em outras circunstâncias, sobre o que nós precisamos fazer para obedecer. Então, em primeiro lugar, a importância da obediência, nos versos de 1 a 3. Em segundo lugar, a necessidade de uma declaração. Eu vou usar uma palavra agora, depois eu vou explicar o que significa. Shema, ou Shema. Aí, no verso 4, nós lemos assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Nós não vamos ler, porque nós já lemos, mas essa parte vai até o verso 9. Nesses versos, do verso 4 ao 9, a necessidade de uma declaração. Então, presta atenção aqui. Nos versos 4 até o 9, essa parte é chamada de Shema. Se um dia você olhar para um judeu ortodoxo, ele estiver orando, com quase total certeza, ele está citando esse texto aqui, dos versos 4 ao 9. É chamado de Shema. Shema. E o judeu, nas suas orações matinais, quase que diariamente, ele faz essa oração. Ele pratica o que ele chama de Shema. É uma declaração doutrinária. Nessa compreensão da Shema, os judeus eram chamados por Deus, foram chamados por Moisés, a não somente ouvirem o som, mas a compreenderem e a praticarem aquilo que o texto estava dizendo para eles. Essa Shema era uma citação para Israel, não era somente uma crença religiosa, mas era um texto que deveria fazer parte da vida integral do judeu.
era uma questão orgânica. E isso é melhor declarado no verso 8, quando ele diz assim: também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os olhos. O que significa isso? Que ele deveria atar, de alguma forma, os versículos do 4 ao 9 nas mãos e aqui nos frontais dos olhos. O que significa dizer que a lei de Moisés, e principalmente essa parte dos versos 4 ao 9, deveria fazer parte da vida de um judeu em todas as suas ações e em todas as suas escolhas. Ou seja, o judeu, ele não poderia cuidar de uma cabra, ele não poderia cuidar de uma ovelha, ele não poderia tirar o leite de uma ovelha, ele não podia tirar como é que chama lá? Não ordenhar, mas tosquiar uma ovelha sem estar com esse versículo na cabeça. Ele não podia fazer isso. Ele não poderia negociar um animal sem que ele estivesse com esse texto na cabeça. Você já ouviu falar no kippá? Para o judeu? Olha aqui o meu kippá. Só que eu vou colocar invertido. Estou parecendo um judeu, dona Cristina? Estou nada, né? Ó, pode pesquisar. O judeu tem na cabeça o kippá. E há uma razão para isso. Por que o judeu coloca na cabeça o kippá? Quando o judeu percebe o kippá na cabeça, e não só para ele saber, para que ele saiba, mas para que os outros saibam sobre a presença e consciência constante de Deus sobre ele. Deus está comigo onde quer que eu esteja, em todo lugar. Em segundo lugar, representa a autoridade de Deus sobre ele em todos os lugares, e uma autoridade que acompanha. Olha que interessante, né? Então, veja bem, eu não uso o kippá, né? Porque kippá significa boina, significa chapéu, né? Às vezes eu não uso porque na nossa cultura isso não é aceitável. Mas se eu fosse seguir a Bíblia ao pé da risca, eu poderia usar sem problema, porque eu estou pregando debaixo da autoridade de Deus. E eu reconheço a autoridade de Deus sobre a minha vida. Eu reconheço que em qualquer lugar onde eu esteja, qualquer lugar, eu estou debaixo da autoridade do Eterno, né? do Machia, que é o Messias de Israel. Então, era assim o judeu. E eles declaravam isso, e eles ainda declaram isso. Eles estão declarando. Eu conversei essa semana com o pastor Ricardo sobre isso, sobre como o judeu se comporta com a Shema. E ele falou o seguinte: pastor, o judeu, lá em São Paulo, porque ele trabalha com muçulmanos, ele está lá com os judeus, com o pastor Alexandre, ele tem um estojo que se chama mezuzá, pode procurar depois. E dentro daquele estojo está esse texto aqui, de Deuteronômio 6, de 4 a 9, é a Shema. Então, por exemplo, se o judeu for na sua casa, um judeu ortodoxo, ele vai levar aquele estojo. Aí ele vai chegar na porta da sua casa, no portal do lado direito, e vai falar assim: dá licença, posso colocar aqui? Ele coloca ali, do lado de dentro. Quando ele for embora, ele leva com ele. E todo lugar que ele vai, ele leva o mezuzá, que é um estojo onde lá dentro está escrito essa porção aqui, para que ele não se esqueça de que: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Então, veja que coisa interessante na cultura judaica. O judeu, então, ele dormia com Deus, ele acordava com Deus, ele se levantava com Deus, ele trabalhava com Deus, ele orava com Deus, a Deus. Tudo que ele fazia, ele tinha consciência de que Deus estava presente. Em momento algum, Deus deveria estar ausente do seu coração e da sua consciência. A consciência de que Deus estava acima dele deveria fazer com que ele movimentasse e fizesse escolhas o tempo todo. Irmãos, a aplicação desse texto para nós é simples, é essa aplicação. Nós não podemos excluir a Deus absolutamente de nada das nossas vidas. O Senhor quer que nós durmamos com Ele, Ele quer que nós levantemos com Ele, Ele quer que nós saiamos das nossas casas para trabalhar com Ele, Ele quer que nós trabalhemos com Ele, Ele quer que nós tomemos decisões com Ele,
Ele quer que nós choremos com Ele, Ele quer que nós façamos tudo com Ele. Em nada Ele deve ficar do lado de fora. É isso que significa esse texto para nós. Portanto, Moisés, nessa porção, conclama e convida o povo a viver de acordo com a palavra de Deus, fazer escolhas alinhadas à palavra de Deus. Eu vou fazer uma expressão aqui para chamar a atenção para uma verdade. 25 horas por dia. Existe 25 horas por dia? Não. Mas para cometer um exagero, porque é isso que o texto diz. É que Deus deveria fazer parte da vida do povo o tempo todo. Agora, irmãos, na nossa cultura secularizada, às vezes a gente só se lembra de Deus quando a gente está na igreja, né? Ah, Senhor, eu estou aqui para ler a Bíblia, ou nós nos lembramos de Deus quando a gente está com uma enfermidade, ou quando estamos passando por um aperto, aí a gente se lembra de Deus, né? Mas nós deveríamos fazer como os judeus foram ensinados por Moisés, né? Pela fé, colocar o quipá na cabeça. Deus é autoridade sobre mim. O negócio que eu for fazer, eu preciso fazer de acordo com a vontade dele. A conversa que eu vou ter tem que ser de acordo com a vontade dele. O trabalho que eu desenvolvo, ele está por cima. Ele é autoridade sobre mim. Eu não tenho autonomia. Eu sou um subalterno. Eu vivo debaixo da autoridade e o meu quipá significa que eu aceito a autoridade dele sobre a minha vida. Irmãos, eu não tenho dúvida de que se nós... Eu sei que nós temos dificuldades para viver. A nossa mente é secularizada. Mas se nós começarmos a darmos passos nessa direção, reconhecer o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas o tempo todo, nós vamos prosperar. Nós vamos ser abençoados. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Necessidade de obediência. O que Deus espera de mim, o que Deus espera de nós, obediência. Tem uma frase de um autor famoso que escreveu Celebração da Disciplina, um livro bem interessante sobre oração, sobre jejum. Ele escreveu assim: só obediência pode trazer alegria. Vírgula. Não é vírgula. Mais nada. Só obediência pode produzir alegria. Em segundo lugar, a necessidade de uma declaração, shema. Eu não penso que a gente tem que agir como judeu. Eu vou pegar um estojinho, eu vou procurar numa casa que vende produtos judaicos, vou comprar um mezuzá e vou colocar lá em casa, né, para eu não me esquecer da lei de Deus. Se você quiser fazer, pode, não tem problema. Ou pode colocar um texto lá na geladeira, imprimir o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 a 9, e colocar lá, ou decorar, né? Mas o importante é que nós saibamos que este é o texto principal, se não um dos principais da Bíblia. Não é necessário repetirmos necessariamente, mas esse texto deve fazer parte das nossas vidas. Em todo lugar onde nós estejamos, eu reconheço a autoridade de Deus e eu preciso saber que Ele está comigo. Em terceiro e último lugar, dos versos agora 10 ao 25, o perigo da apostasia. Agora, acompanhe o raciocínio. Um povo que recebeu orientação de obedecer a Deus, de praticar o Shema, um povo que deveria amar a Deus, e Deus prometeu: se vocês me obedecerem, se vocês seguirem os meus mandamentos, os meus estatutos, os meus juízos, o que é que vai acontecer com vocês? Vocês vão ser abençoados. Quando um povo, seja qualquer povo, começa a ser abençoado materialmente, começa a prosperar financeiramente, qual é um dos grandes perigos que ele corre? Então imagina, por exemplo, você chega em um determinado lugar, você não tem absolutamente nada, os anos passam, você trabalha, você produz, você prospera, você, enfim, enriquece, vamos dizer assim, faz o pé de meia. E aí você tem uma condição de vida boa, você não tem mais necessidade de trabalhar muito, você tem dinheiro
para doença, como diz o mineiro, ficou doente, tem que guardar o dinheiro para doença. Você tem quase tudo que precisa viver bem na vida. Qual é a tendência nossa quando nós temos tudo que nós precisamos e ainda sobrando para ajudar quem a gente quiser? Como? Uma autossuficiência. E aí, quando nós temos essa autossuficiência, qual é a nossa tendência? Ao distanciamento. Veja o verso 12. Guarda-te que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Olha que interessante, pelo seu nome jurarás. O que é que significa isso, esse verso 13? Sabe o que esse versículo significa em termos práticos? Que Deus queria adoração exclusiva. Exclusiva. Mais nada e mais ninguém. Veja o verso 14. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver ao redor de vós. Porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que o quê? A ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e destrua sobre a face da terra. Então, o que o Senhor faz aqui? Perigo, o que o texto fala? O perigo da apostasia. Então, irmãos, na vida cristã, às vezes, eu acredito que todos nós, para não dizermos todos, nós procuramos o Evangelho por causa de uma dificuldade, né? Uma doença, um problema financeiro. E aí nós buscamos a Deus, nós nos rendemos a Deus, às vezes nos convertemos a Ele. Mas aí, o tempo passa, nós prosperamos, aquela enfermidade vai embora, nós estamos agora numa situação melhor. Qual é a nossa tendência? Eu não digo que é uma prática constante. Qual é a nossa tendência? Acomodação. A gente fica acomodado. E ficando acomodado, nós olhamos para a prosperidade como se fosse o resultado daquilo que nós... como se Deus estivesse nos abençoando, como se a prosperidade fosse uma aprovação de Deus, embora há algum sentido nisso, mas não necessariamente. Então, Moisés sabia que aquele povo poderia ter olhos grandes para os outros deuses que estavam ali, deuses que não pediam a mesma obediência que era pedido pelo povo de Israel. E se eles experimentassem essa prosperidade, eles poderiam sofrer uma pressão social e desviarem-se do caminho de Deus e se afastarem dele. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, embora isso pareça ser chover no molhado, né? Nós temos que ter o cuidado para não nos esquecer de Deus. Pastor, mas eu jamais me esqueço de Deus. Será mesmo, irmãos, que nós às vezes não nos esquecemos de Deus? O esquecimento resulta em afastamento, e o afastamento resulta em ira de Deus. Existe um texto paralelo que eu meditei essa semana, que foi uma bênção para mim, no sentido prático da vida cristã, que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 1, que fala em outros termos, mas sobre a apostasia, o afastamento de duas pessoas. 1 Timóteo, capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 1, vamos ver se a gente consegue encontrar semelhanças aqui. 1 Timóteo, capítulo 1, paciência, eu estou terminando, irmãos. Verso 5, diz aí, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 5. Ora, o fim do mandamento é o quê? A gente não estava falando sobre isso lá atrás? O fim do mandamento é o amor. Agora, que forma que é esse amor? De um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então, o que é que Deus espera de nós nesse sentido? Que nós cumpramos o mandamento. O amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Veja o verso 6. Do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas. Ou seja, praticaram apostasia.
abandonaram. Agora, o complemento está no verso 19, ou o segmento, vamos dizer assim. Veja o verso 19. Conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram o quê? Naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais eu entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Eles caíram na apostasia. E o que Paulo fez sobre eles? Fez oração imprecatória. Ele os lançou na mão de Satanás. Por quê? Para que a ira de Deus se manifestasse sobre eles. Irmãos, essas coisas não são brincadeira, né? Elas não são brincadeira. Nós precisamos olhar para elas com seriedade. A gente pode pensar assim, o texto aí está falando de idolatria, no verso 14, não seguireis outros deuses. Mas eu não estou seguindo outros deuses. Quais são os deuses modernos? Conforto, comodidade, o sucesso, a aceitação, o controle, são deuses do século 21, que pairam o nosso coração querendo adoração. Quando é que os ídolos do coração querem adoração? Quando nós precisamos pecar para satisfazê-los. Quando nós pecamos para satisfazer o ídolo, eis então o nosso ídolo. Moisés, para fortalecer ainda o seu argumento, ele ainda recorre aos versos 16 e 17. Não tentareis o Senhor, vosso Deus, como tentaram em Massá. Diligentemente guardareis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, como também os seus testemunhos, os seus estatutos, que te tem mandado. Então, o que ele está dizendo aqui? Olha, lembram-se do dia de Massá. O que aconteceu em Massá? O lugar onde foi apelidado de Massá e Meribá. O povo estava com sede. E quando eles estavam com sede, o que eles fizeram? Eles agradeceram a Deus porque eles estavam com sede? Não. Eles murmuraram contra Deus. E naquele murmúrio contra Deus, Moisés providenciou a água para eles, em Massá e Meribá. Mas o texto diz aqui que Deus foi tentado lá em Massá. E o que o Moisés está dizendo para o povo agora, olha, não tentem o Senhor. Essa palavra tentem quer dizer assim, não testem a paciência de Deus. Será que às vezes a gente está testando muito a paciência de Deus? Deus é longânimo conosco, mas nós temos que ter o cuidado para não testar a sua paciência. É o que está dizendo o verso 16. Não tentareis ao Senhor vosso Deus. Não testem a paciência de Deus. Ele tem sido paciente, mas não testem a paciência de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Os versos finais, até o final do verso, até o final do capítulo, são mais instruções para o povo de Israel. Nós vamos ler alguns e vamos terminar. Veja o verso 21. Algumas proposições, algumas direções claras que deveriam fazer parte da lembrança do povo. Veja o verso 21. Então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó. Essa é uma proposição. O que é que nós podemos dizer para os nossos filhos? Hoje eu estava pensando isso, eu vou dizer isso para as minhas filhas. Eu era um servo do diabo. É isso que eu era. Eu era um perdido. É isso que eu era. Se eu morresse antes da minha conversão, eu iria para o inferno. Essa é uma proposição. Então nós temos que dizer para eles. Eu estou dizendo agora, depois eu vou continuar dizendo para vocês. Éramos servos de Faraó no Egito. Porém, o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Você era um servo de Faraó, uma serva de Faraó no mundo. Agora, eu e vocês fomos tirados de lá com mão forte. Aqui no verso 21, duas proposições. No verso 22, e o Senhor, aos nossos olhos fez sinais e maravilhas. Então, era para os pais dizerem aos seus filhos, com os nossos olhos nós vimos as maravilhas que Deus fez. Agora aprendam isso e falem para gerações posteriores. Falem. Grandes e terríveis contra o Egito, contra Faraó e toda a sua casa.
Verso 23, uma outra proposição. E dali nos tirou, para nos levar e nos dar a terra que jurara aos nossos pais. E o verso 24. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo, diga alguém, bem, para o nosso bem. Então, se nós queremos o bem de Deus, irmãos queridos, o que eu digo aos irmãos, eu tenho dito para mim, se nós queremos o bem de Deus, nós temos que observar os seus estatutos, os seus princípios. Não existe atalho, não existe caminho fácil. É um caminho de obediência, é um caminho duro de percorrer, mas é o melhor. Leiamos a Bíblia, meditemos na Bíblia, nos ajoelhemos diante de Deus à procura de respostas. Deus não fala de uma vez, Ele vai falando aos poucos, mas os nossos ouvidos precisam estar atentos, a nossa consciência precisa estar limpa, o nosso coração precisa estar limpo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Limpemos todos nós o nosso coração, para que nós enxerguemos a vontade de Deus para as nossas vidas. E eu não tenho dúvida de que Deus quer o nosso bem, o nosso melhor, mas nós também temos que querer o bem de Deus. E o seu bem tem exigências para nós cumprirmos. A importância da obediência, a necessidade do chamar de uma declaração e o perigo da apostasia. E eu termino fazendo duas aplicações. Como que eu posso começar a cumprir o que o texto de Deuteronômio diz para mim? Duas coisas só que eu posso fazer, outras que talvez Deus tenha falado ao seu coração. Nós temos que melhorar a vida de adoração. Como tem sido a sua adoração a Deus? Na igreja e em casa. É possível adorarmos a Deus em casa, fazendo uma vida devocional, lendo a Bíblia, confessando o pecado, adorando a Deus no coração. Se nós conseguirmos fazer isso, já é um passo importante, diariamente. Procurar fazer uma adoração contínua, o tempo todo. Lembra do kippah? Olha o kippah. Eu vou fazer um negócio. Tem como adorar a Deus num negócio? Tem. Senhor, me dirija, eu quero fazer de uma forma que o teu nome seja glorificado. Mesmo que eu perca. Não tem problema, financeiramente. Mas se o teu nome for exaltado, o Senhor está sobre mim. É assim. Guie os meus passos. Eu vou fazer uma viagem, Senhor, o Senhor está sobre mim. Cuida de mim. Eu reconheço presença e autoridade do Senhor sobre mim. Segunda aplicação, discipulemos os nossos filhos. Ensinar os nossos filhos para que eles ensinem os outros e assim sucessivamente. Mas eu não tenho filhos, mas nós podemos discipular alguém. Um adolescente, alguém. Essa é uma aplicação prática que, de acordo com o texto, eu creio que é aquilo que Deus quer que nós façamos. Amém, irmãos? Antes de nós orarmos, gostaria de me alegrar, me regozijar. Nós falamos de levantar uma oferta para o pastor Agenor. Eu falei para ele que seria uma oferta simbólica, que talvez não ajudaria com quase nada. E a igreja, como sempre, muito generosa, levantou, com os irmãos, R$1.050. Então, glória a Deus. Obrigado, Lucas, aqui pela agilidade, E nós vamos enviar, se possível, ainda hoje para ele. Ele vai pular dessa altura, Porque ele provocou um acidente, estragou o carro dele e estragou a moto do motoqueiro, que graças a Deus não se machucou. Mas o pastor Agenor já é um pastor Ele foi barbeiro a vida toda. Se aposentou e agora é missionário. Ele deve ter uns 75, 76 anos. E ele é um homem dedicado a Deus. Ele está cuidando de 2 congregações novas. E eu sei que ainda é uma oferta pequena, mas é quase a metade do que ele precisa. Então, louvado seja o nome do nosso Deus. E obrigado pela generosidade dos irmãos que atenderam de pronto. E nós vamos enviar essa oferta para ele. Amém? Vamos fechar os olhos, nós vamos orar. E nós temos aí o nosso chazinho.
logo em seguida. Senhor nosso Deus e nosso Pai, como esse texto abençoou meu coração. Eu quero louvar ao Senhor por isso. Quando nós olhamos para um texto como este, nós nos sentimos humilhados e percebemos a longura que há entre nós e o Senhor. Mas eu dou graças ao Senhor por termos essa capacidade de percepção, porque quando nós temos noção da distância, da longura, significa que nós sabemos o quanto precisamos do Senhor, nos nossos negócios, nas nossas atitudes, nos nossos movimentos diários. Nós precisamos entender a autoridade do Senhor sobre as nossas vidas. Eu creio que, para não exagerarmos, para quase tudo, ou tudo que nós formos fazer, nós deveríamos pedir em uma oração de espírito ao Senhor. Eu posso, Senhor? Eu posso, Senhor? Nos ajude a desenvolvermos essa consciência, este hábito, para que o Teu nome, então, seja glorificado nas nossas vidas. Pois é no nome de Jesus que oramos. Amém. Deus abençoe os irmãos. Vou colocar meu kippah.